Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Uma vez mais, agradecidos a nosso Deus, porque Ele tem sido muito bueno, Leslie, para nós outros, sim ou não? Leslie está aí com Hilário. Hilário está na igreja hoje. Está muito hilário, Hilário. Estamos agradecidos muito a Deus, irmãos, e esse final de ano, em los miércoles, e sempre que puedo, estou tratando de trazer alguma coisa sobre o Espírito Santo de Deus, porque às vezes olvidamos do Espírito Santo, olvidamos da obra do Espírito Santo em nossa vida, em nosso meio. Às vezes predicamos muito sobre as histórias dos reis, sobre Deus, Deus Padre, Deus Hijo. Hablamos muito. Claro que quando estamos falando de uma história, o Espírito Santo está incluído nessa história também. Mas quase não quitamos tempo para falar, para celebrar a obra do Espírito Santo na igreja, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, a obra do Espírito Santo em el mundo. Porque, irmãos, não são muitas igrejas pentecostés, e apenas as igrejas pentecostés hablam sobre o Espírito Santo. As igrejas, como habla, não quero falar la bautista solamente, porque há outras, as igrejas reformadas, que são igreja bautista, igreja presbiteriana e outras também. Eles não falam nada sobre o Espírito Santo, porque eles falam que quando falam muito, ensinam muito um povo sobre o Espírito Santo, o povo queda fanático. Mas queda fanático por falta de conhecimento. Quando você habla pura coisa do Espírito Santo, e não habla do Padre, Hijo e o Espírito, não habla da obra completa, porque não há cristianismo sem o Espírito Santo, não há igreja sem o Espírito Santo, nada, não teria morte de Cristo sem o Espírito Santo. Cristo não existiria aqui na terra, nunca teria venido, se não fora a obra do Espírito Santo em la vida de Ele. Se não tivesse a terceira persona, não existiria nada criado, se não for a obra do Espírito Santo. Então, temos que ensinar sobre o Espírito Santo. Claro que eu ensino sobre o Padre, Deus Padre, o amor, Deus Hijo, a obediência, e Deus Espírito Santo, que é a unidade. É a unidade de Padre e Hijo, o Espírito está no meio. A unidade entre Espírito, entre Hijo e a igreja, o Espírito está no meio. Então, eu nunca nesta igreja, eu ensinei apenas as coisas, as obras do Espírito Santo, sem ensinar sobre a primeira e segunda persona de Deus. Porque quando se vê muitos cultos, muitos serviços, muitas ensinanças equivocadas sobre o Espírito Santo, leva as pessoas a estar fanáticos de verdade. São fanáticos. Essa coisa de cair no piso e sair rolando para allá, tudo é fanaticismo. Habla que é o Espírito Santo que llenó, tudo mentira. Muitas vezes é o diabo que aproveita a oportunidade e traz. Irmão, se abre a porta da igreja, se não tem guarda, o diabo entra e as chantarra, as fiesta dentro da casa de Deus. Entende? Mas graças a Deus, nossa igreja é uma igreja que está sendo ensinada sobre a obra de Deus completa. Não ensinamos apenas uma coisa, ensinamos completa. Porque graças a Deus, eu tenho conhecimento sobre
essas coisas sobre o Espírito, a obra do Espírito, a obra de Cristo, a obra de Deus. Eu, antes de vir ser pastor, eu me preparei para isto. Mas há muitos pastores que têm hasta medo de falar sobre o Espírito Santo porque não sabem o que é o Espírito, não sabem qual é a obra do Espírito, não sabem nem o que falar sobre o Espírito. Então, graças a Deus, nossa igreja não é uma igreja fanática, é uma igreja equilibrada. É uma igreja que está tendo muito temor de Deus. Eu miro que há temor de Deus nesta igreja e as pessoas estão equilibradas, buscando a Deus com temor, com amor, com equilíbrio. E isto é uma igreja de verdade. Amém? Isto é uma igreja. Eu já participei de várias igrejas, de muitas igrejas, para poder saber como funcionam as igrejas, as ensinanças. Eu, quando estava para aprender, eu ia, porque dava 6 meses numa igreja para aprender Instituto Bíblico. Eu ia para um Instituto Bíblico diferente, eu ia para a igreja daquele Instituto Bíblico para poder aprender o que eles ensinam, como funciona. E nada me gostava, não me gostava. Eu digo, agora está tudo em conta da Bíblia. Não há nada dentro da Bíblia. São pouquíssimas igrejas que predicam a palavra, que vivem a palavra, que está aí equilibrados dentro das coisas de Deus. Muitos, por falta de conhecimento, estão ignorantes sobre as coisas de Deus. E foi por isso que eu quitei muito tempo para me preparar, para poder fazer algo, não apenas para a minha igreja, mas para mim também. Porque eu queria buscar a Deus em espírito e em verdade, verdadeiramente, como se deve buscar a Deus. E eu, graças a Deus, eu tenho uma consciência tranquila, tenho uma paz em minha vida, por ter encontrado esse balance em el Evangelho. Eu tenho uma consciência muito tranquila, uma paz, e miro que a igreja está também equilibrada, que nós outros estamos equilibrados e fazendo a obra de Deus. Eu não estou falando tudo sobre o Espírito Santo, porque é muita coisa, irmão. Falar sobre o Espírito Santo é muita coisa. Mas eu estou falando algumas coisas, poucas coisas, que vai trazer benefício para a igreja. Por exemplo, eu não vou estar falando sobre isto, mas os símbolos do Espírito Santo. O que são símbolos? Coisas que representam. São coisas que representam o Espírito Santo. Em la terra, coisas que nós outros usamos naturalmente e que aquilo, quando estamos usando, nos traz à memória o Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo é o Espírito age em nossa vida. Por exemplo, um símbolo do Espírito Santo é lá? Água. Água. Vamos falar? Um símbolo do Espírito Santo é lá? Água. A água, por que a água é símbolo do Espírito Santo? Pascoal. Thank you. José de Leão. Por que a água é símbolo do Espírito Santo? Hã? Porque a água, já passou seu tempo, você está falando para você. Eu não estou perguntando a nadie para estar um falando para o outro, para tentar me dar uma resposta, nem para avergonçar a nada. É para vocês mirar que não são todos que sabem, não sabem porque nunca foram ensinados. Entende? E é por isso. Símbolo do Espírito Santo, água. Por quê? Quando nós outros banhamos para quê? Lavar-nos, certo? Banhamos para lavar. Estamos sujos, a água nos limpa. Então, quando se trata do mundo espiritual, nós outros chegamos na casa de Deus sujos do pecado. Em nossa vida interior, em nosso ombro interior, chegamos imundos. Por quê? Porque o pecado é que nos separa de Deus, o pecado é a suciedade espiritual que nos separa de Deus.
Portanto, através da palavra que simboliza a água, tem o símbolo de água também, porque a palavra é necessária. A palavra é como o rabão e o Espírito é como a água. Então, passamos o rabão e depois ponemos água por arriba, entende? Então, aprendemos a palavra, escutamos a palavra e o Espírito Santo vive em nosso homem interior e ele começa a nos redarguir sobre nossa vida, sobre aquilo que fizemos no passado, sobre aquilo que separa-nos de Deus. Então, o Espírito vai redarguindo e agarrando a palavra e limpiando nós outros, nos traindo a nossa memória, que não podemos permanecer em el pecado, porque o pecado sigue separando nós outros de Deus. O Espírito é nosso ajudador, porque o Espírito quer, o trabalho dele é fazer nós outros acercar a Deus, a reino de Deus, e acercar com uma consciência limpa, uma consciência pura. E quando nós outros temos consciência limpa e pura? Quando é, pastor? Quando nós outros estamos esforçando, fazendo um esforço para deixar as coisas do mundo para trás, que não é fácil. Não é fácil deixar as coisas do mundo para trás. Então, quando vamos tratando de deixar as coisas para trás, não é porque somos melhores, somos fortes, é porque o Espírito Santo, junto com a palavra, trata de ir limpiando, ponendo para fora, e nossa consciência vai quedando o quê? Tranquila. Vai quedando limpa. Hã? E ele convence que estamos malos e que necessitamos melhorar. Então, isso é a obra do Espírito Santo. Qual é o outro símbolo do Espírito Santo? Fuego, fuego. O que a Bíblia habla sobre o fuego? Que o fuego derrite. Quando queremos purificar ouro, queremos purificar la plata, queremos purificar qualquer prata, ouro, hierro, metal, qualquer, derretemos. Com poder de fogo se derrete, e aí miramos que naquele metal tinha muitas borras, muito sucio, e aí quando está derretido, o sucio vem para arriba, aí limpiamos assim, jogamos o sucio para fora, e queda o metal puro adentro do lugar aonde nós outros estamos derretendo. E aí o metal queda puro, e aí podemos fazer anilhos, podemos fazer o que mais? Colar, o que seja. Então, com o material puro, porque isto é a função do fogo, derreter para purificar. O Espírito Santo, como a função de fogo, acorda em Isaías capítulo 6, onde que quando ele teve aquela visão que estava vendo Deus, que ele estava vendo os céus, que ele estava vendo o trono de Deus, e quando ele teve a visão, ele abarrou a cabeça e gritou: ai de mim, que sou um homem sujo, um homem de coração sujo, imundo, um homem de lábios imundo, um homem que não merece nem estar aqui mirando para o céu. Não mereço estar aqui. Porque a consciência dele, o Espírito Santo trabalha em nossa consciência. A consciência dele mirou primeiro para ele. Sou sujo, habla muitas tonterias, eu hago muitas coisas que não agradam a Deus, e agora eu estou delante de Rei e Senhor de Senhor. Então, quando a consciência operou em ele, quando ele falou: ai de mim, que sou um homem imundo, de lábios imundos, então, o serafim que estava delante do trono de Deus, ele que mantém o altar de Deus com fogo, ele falou para um outro anjo, ele falou: agarra a tenaz, agarra um carvão encendido e barra hasta ele e queima os lábios dele. Isso está em Isaías capítulo 6. Queima os lábios dele. Então, quando ele estava com os lábios queimados, o Espírito falou:
Seus lábios agora estão queimados, como se purificados para poder falar com Deus. Seus lábios agora estão purificados para poder falar com Deus. Não quer dizer que temos que estar queimando o nosso lábio, queimando o nosso transando, entrando no fogo, porque muita gente pensa essas coisas e essas tonterias, mas nós outros não necessitamos. Isto foi apenas para simbolizar que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de nos purificar. Quando nossa consciência está falando que nós outros não temos, não podemos, quando venimos a culto de oração e pensamos orar e sentimos que nossa oração não está subindo, não passa do céu, aí pensamos a lembrar, trair a nossa memória o pecado, e passamos a ser acusados por el diabo, e aí não sentimos nem vontade de orar. Mas aí, quando nós outros conhecemos o poder do Espírito Santo, o poder da sangre de Cristo, então nós outros clamamos pelo sangue de Cristo e falamos, perdona-me, Senhor, porque se eu estou assim, sem poder comunicar, é porque eu tenho pecados que não pedi perdão. Eu não pedi perdão por meus pecados, então a hora de eu estou delante de ti, perdona-me, lava-me com o poder de tu sangue, Jesus, mi Padre eterno, perdona em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venga, llena minha vida e venga fazer um cleaner up, uma limpeza em mim. Eu necessito de ser limpo, eu necessito de ser purificado, eu necessito de manter-me em comunhão contigo. Portanto, vem, Espírito, vem. Isto é a persona que o autor desta música, o que hizo esta música, é isto que eu estou falando, era o sentimento dele, entende? Ele é o sentimento dele, o Espírito pôs em seu coração para que ele pudesse falar, para quando nós outros cantar esta música, nós outros poder, através da música, orar a Deus e falar justamente isto. Vem, Espírito, vem e llena-me, Senhor, de tu graça, de tu amor. Llena-me, Senhor, de tu preciosa unção. O que é a unção do Espírito Santo de Deus que nós outros necessitamos? O que é a unção do Espírito Santo de Deus? A unção do Espírito Santo de Deus é um llenamento que às vezes nós outros estamos vazios, sentindo vazios. Se venimos para a igreja triste, desprovido de Deus, venimos para a igreja assim, pensando em outras coisas, pensando em nosso trabalho, pensando em nossas dificuldades, pensando em coisas que nem deveríamos estar pensando, estamos vazios totalmente de Deus, e quando nós outros falamos, Espírito Santo, vem, llena-me, Senhor, de tu preciosa unção. É aquela coisa que nós outros não podemos ver, mas podemos sentir. Nós outros não podemos ver, mas quando nós outros clamamos por ele Espírito, falamos com ele, vem e llena-me, limpa-me e llena-me, Senhor. Sentimos algo movendo dentro de nós outros, aquilo que eu te abro. Uau, ele sentia algo no culto que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti que estava me llenando de algo que eu não sei de quê. É o Espírito Santo, ela funciona o Espírito Santo, llenar quando nós outros estamos conectados com Deus e pedimos, llena-me, Senhor, de tu preciosa unção. E você empieza a chorar, você empieza a sentir algo que você não está acostumado a sentir. E quando nós outros miramos, estamos chorando, estamos levantando mãos, estamos hasta gritando, estamos falando coisas assim, porque não vemos, mas sentimos um llenamento em nós outros. Pastor, qualquer pessoa pode sentir? Qualquer pessoa que entender isso que estou falando, e em todos os cultos, todas as vezes, em sua casa também, que você for orar, você olvidar de tudo, concentrar em Deus e falar, llena-me nesta noite, Senhor. Eu quero sentir tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus. E você empieza a invocar
existe. Assim como os espíritos invocam o diabo. Quando eles querem fazer uma maldade, eles invocam ao diabo para llenar eles e para dar força a eles para fazer. Nós outros invocamos o Espírito Santo de Deus. Quando eu ensino os teres diabo, eu não estou rogando aqui. Quando o diabo levanta suas manos, quando os teres for orar, quando os teres for cantar, invoca o Espírito Santo. O que é invocar? É pedir com força um clamor, como se eu quero de verdade, eu não estou aqui rogando, eu quero me llenar de ti, Espírito Santo de Deus. Por que não hablamos Cristo, invocar a Cristo para nos llenar? Por que não Cristo, mas sim o Espírito Santo? Por que não Cristo? Por que não Cristo? Por que não clamamos Cristo? Llena-me, por que não? Alguém sabe? Porque Cristo é o verbo é a palavra, é isso que está escrito. Então, como hablamos logos aqui no original, nós outros buscamos Cristo quando estamos lendo a Bíblia. Nós outros buscamos Cristo quando nós outros estamos ouvindo uma palavra. Quando eu estou predicando para os teres, a palavra está sendo verbalizada para os teres, então aí você está recebendo Cristo, você está se llenando da palavra, amém? Só que a palavra não faz efeito solito dentro de nós outros. Para que a palavra possa fazer efeito, necessitamos do Espírito. E para nós outros ter o Espírito Santo, para ajudar nós outros a viver a palavra, necessitamos invocar ao Espírito Santo de Deus. Quem entendeu isso aí? Quem está entendendo? A palavra é o quê? Verbo. A palavra é logos. Quando eu predico, ou alguém predica, verbalizando a Bíblia. Quando você simplesmente, em seu caso, está lendo a Bíblia, você está llenando do verbo, llenando de Cristo. Só que a palavra solita não faz efeito. O diabo conhece toda a Bíblia. Há muita gente que conhece a Bíblia, conhece muitos versículos, conhece a Bíblia de allá para cá e de acá para allá, mas não tem força para poner as palavras que estão na Bíblia, que ele está no conhecimento dele agora, que ele decorou, não tem força para poner a palavra por obra. A obra de Deus só faz efeito em nossa vida. Não é o fato de venir à igreja. Venir à igreja é parte do projeto. Venir à igreja é parte do projeto. Estar na igreja é parte do projeto. Tocar na igreja é parte do projeto. Dançar na igreja é parte do projeto. Mas, se nós outros fazer tudo isto, e não tiver palavra, é em vano venir aqui. É em vano. Se a palavra não for predicada, ensinada, é em vano. Mas, se a palavra for predicada, e a única que você decorar a palavra que eu predicar, uau, pastor, eu decorei, que palavra tremenda, mas esta palavra não for posta por obra em sua vida, em vano é venir à igreja. Porque para cambiar sua vida, para você ter sua vida cambiada, você necessita de fé. Você vem com fé e habla, eu tenho fé que esta palavra é fiel e é verdadeira. E eu necessito cambiar minha forma de ser. Eu necessito caminhar com Deus. Portanto, quais são as indicações que Deus está me dando? Aí aqui na Bíblia está escrito, e eu estou predicando. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou ensinando algo que está escrito na Bíblia. Eu estou verbalizando a palavra para os teres entender o processo. Porque muitas vezes predicamos, mas não ensinamos esse processo, as pessoas aprendem, mas não sabem o que fazer com aquilo que aprendeu. Entende? Então, Deus está ponendo em meu coração, nesse final de ano,
para trabalhar um pouquinho com o Espírito Santo, para ensinar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. Então, aprendemos a palavra. Depois que estamos llenos da palavra, o que vai passar com essa palavra? Nada. Se nós outros não invocar o Espírito Santo de Deus e falar, Espírito Santo de Deus, venga, me ajuda, mira isto, venga e me ajuda a poner a palavra que está em meu coração por obra. Eu quero viver esta palavra, mas eu não tenho força para viver. Eu quero parar de falar mentira, mas não tenho força para parar de falar mentira. Aí vem o Espírito Santo de Deus. Aí invocamos, Espírito, me ajuda, porque eu quero viver para te adorar. E invocamos o Espírito de Deus vem viver dentro de nós outros, e aí o Espírito nos ajuda a parar de mentir, a parar de tudo que é contra Deus, o pecado. Ele nos dá força. Temos que orar e pedir, ajuda-me, porque eu necessito de ti. Isso é invocar o Espírito Santo de Deus. Cada momento da vida, onde queira que você estiver, se você sentir um vazio, você clama por el Espírito Santo de Deus. Você clama, Espírito Santo de Deus. Quando você foi fazer uma prova em sua escola, vou fazer uma prova. Estou hasta com medo, porque já estudou? Estudei, mas não orbita na hora de fazer. A palavra habla que o Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que nós outros estudamos. Então, quando vai fazer uma prova, estudou, tranquiliza, calma. E quando chegar na hora da prova, habla assim, Espírito Santo de Deus, traz à minha memória tudo aquilo que eu estudei em casa, porque eu necessito fazer bueno nesta prova, e o Espírito traz a nossa memória. Irmãos, eu hablo essas coisas por minha experiência. Por quê, pastor? Porque eu já conheci muitos pastores invitados a predicar em igrejas, ou pastores da própria igreja, que prepara palavras, prepara, sube ali e orbita de tudo. Uau, eu orbitei de tudo. E fica inventando coisas aí arriba, porque orbidou do que ele tinha preparado para predicar. Eu já tive experiência de estar em igrejas onde aquele pastor invitado subiu. Cíntia um dia falou isso aqui, subiu para predicar e chegou allá. Eu e Cíntia tínhamos ido visitar esta igreja, e o pastor desta igreja era muito amigo e gostava muito de nós outros, e ele tinha invitado esse pastor, e esse pastor subiu, e ele era o pastor que era da igreja era também novato, não era um pastor de muita experiência também, e ele estava aí, tinha invitado alguém. O Senhor chegou e quedou aí parado, tentando acordar, e parado. Depois falou, irmão Jaime, me perdona, mas, portanto, eu não posso predicar hoje. Ele sentou, e o pastor Jaime tinha invitado muita gente para a igreja dele, não, porque era algo especial aí. Ele falou, e a hora que eu vou fazer? Pastor Carlos, você vai ter que predicar para nós outros hoje. E quedei com pena dele. Falei, não problema, meu irmão, não problema. E com muita autoridade, Deus faz as coisas com muita autoridade. Eu assumi o púlpito e prediquei. E aquele homem quedou com vergonha de mim, de esposa. Não queria nem me ver adelante dele. Mas é assim, irmãos. O Espírito traz a nossa memória quando nós outros invocamos a Ele, quando nós outros conhecemos o Espírito Santo de Deus, e quando vamos preparar uma mensagem, nós outros temos certeza que não é o que eu sei, não é minha sabedoria, não é o que tenho, é o que Deus tem para falar para o povo, é o que o Espírito vai falar. Portanto, com humildade, irmãos, vocês não sabem, eu posso ser equivocado em toda a minha vida,
em toda a forma de ser, eu posso me equivocar. Mas uma coisa que não me equivoco nunca, jamais, é olvidar que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, através de nós outros. Entende? Quem faz a obra é Ele. Não podemos. Eu não escrevo mensagem, eu não escrevo nada. Nunca escrevi, nunca escrevo. E uma mensagem vem em meu coração entre 2 a 5 minutos. Eu estudo muito, irmão. Eu estudo muito. Mas quando eu abro, Senhor, hoje é miércoles, eu vou predicar. E necessito de uma mensagem. Eu passo lá, Deus faz eu parar ali, e eu leio o texto. Quando eu leio, e é aí que está a mensagem já llena meu coração. E quando llena, eu já cerro a Bíblia. Não escrevo nada, não pongo nada. Eu já paro e abro, graças, Senhor. Porque Tu conheces o coração de cada pessoa que vai estar na igreja. Tu é quem sabe de tudo. E, portanto, eu cerro a Bíblia e calmado. Às vezes, mientras vengo para a igreja, hasta olvido que eu vou predicar. Hasta olvido sobre quê. Às vezes é necessário eu chegar, abro a Bíblia um pouquinho para mirar o texto e reviver tudo aquilo que o Espírito pôs em meu coração. Ayer foi mais ou menos assim. Ayer eu passo minha vida orando, hablando, estudando. É minha vida isto. E à tarde, assim, eu falei, Senhor, que predico allá em Luiz? Abri a Bíblia em pé, cerca da mesa, abri a Bíblia em pé, cerca da mesa, assim, e mirei um versículo. E eu falei, aqui está meu texto, um versículo. Eu só agarrei a pluma e dei uma volta, assim, do versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 1. E depois eu pensei, não vou sair. Me deu vontade, mas não é minha vontade. O Espírito falou, dá uma lida, mas não lê apenas o versículo que você vai predicar. Eu dei uma volta e volvi. Irmãos, encontrei mensagem para todo el ano no texto que eu li ayer. Tenho mensagem para todo el ano. Se eu quiser predicar sobre 2 Coríntios, capítulo 1, no capítulo 1, mensagem, mas beautiful mensagem. E eu falei, não vou ler esses 3 textos, separei. E que mensagem tremenda. Hasta eu quedo surpreso quando Deus põe algo em nossos corações. Que coisa tremenda. Aí nós outros temos que orar por Nathalie, porque Nathalie saiu afora. Pastor, essa palavra mas tocou em minha vida tremendamente. Muito forte, pastor. Que palavra tremenda. E eu agradeci a Deus, falei, uau. E eu tenho certeza, se todos que estiverem aí perguntar, foi tocado por essa palavra? Todos vão falar a mesma coisa. Eu fui, porque Deus não há as palavras, não me dá uma palavra para um, dá para todos. É uma palavra, mas é para todos. E Nathalie falou comigo e eu falei, mira, Cíntia, como é? E vamos orar por Natália no final do culto, que ela perdeu o trabalho de ela, mas ela falou, mas eu estou confiado, pastor, que Deus tem algo melhor para mim. E assim é, quando o diabo cierra uma porta, ou quando uma porta se cierra, um servo de Deus não entristece, porque Deus tem algo melhor para você. Amém? Está entendendo, irmãos? Eu falar para vocês assim. Eu vou falando porque se eu vou ensinar tudo isto, mostrarem na Bíblia tudo isto, nós outros não temos tempo para nada. Aí eu vou falando para que os irmãos adquiram como é, traz a memória o Espírito. Temos que invocar o Espírito. O Espírito é quem nos ajuda a entender a Bíblia. O Espírito é quem nos dá força para fazer. O Espírito é quem nos puxa para estar aqui na casa de Deus. Amém? Então, vou falar rápido aqui assim, ó. Água, azeite. Mira, se eu for falar sobre cada uma coisa dessa, oh my Lord. Azeite, água, fogo, símbolos do Espírito Santo. Água, vamos falar comigo? Símbolos do Espírito Santo. Vento, água, fogo, azeite, paloma. Tá bom, não? Tem mais, né?
Está bem. São símbolos. Por que o vento é, pastor? Porque o vento você não mira. O vento vem do sul, vai do norte, vem de isto, oeste. Tá, você sente que o vento está vindo de cá, está vindo de cá, ou de cá, ou de cá. Mas não podemos mirar o vento. E quando o vento vem por la manhã, la brisa, nós outros falamos, uau! Quando está calor, que la brisa bate, nós outros falamos, uau, que tremendo, que saboroso, que bueno este vento. E a pessoa que não tem experiência não imagina de la força do vento, porque quando ele vem despacito, sopra e nós outros. Mas quando o vento vem como um turbolino, como habla essas coisas que vêm de Flórida, tornado, turbolino assim, quando o vento vem com força, irmão, tumba casa, tumba qualquer coisa. E as pessoas se preparam. Ó, vai venir um tornado aí, já Home Depot já vende todos os 2x4, porque as pessoas que estão no caminho do vento já começam a pôr Sheetrock, plywood, em las portas, em las ventanas, porque o vento não vem. Quando o vento agarra força, ele não vem apenas para soplar, ele vem para mostrar a força. É Deus falando. Quando Deus quer falar, irmão, Deus habla através da força do relâmpago, de los trovones. É Deus falando. Hã? Como? Falou alguma coisa? Hã? Vento impetuoso. Quando o trovone vem, Deus habla, irmãos. É Deus falando. A Bíblia habla que Deus habla através dos trovones, através dos relâmpagos. Deus habla e habla através do vento. Del vento quando vem forte, tumbando tudo. É Deus chamando a atenção. É Deus falando, wake up, meu de coffee. Porque o vento você não pode ver, mas pode sentir. E outra coisa, o profeta pergunta assim, aonde está o lugar onde Deus guarda o vento? Onde está a caja onde que Deus guarda este vento para quando necessitar abrir a caja e deixar o vento sair? Onde está a caja? E isto vem curiosidade. Aí vem a outra pergunta. Aonde está a caja aonde Deus guarda a neve? Onde está guardado o snow? Tanto snow que vem quando o tempo de snow. Onde Deus guarda tudo isso? Para quando chegar o tempo de snow, cair tanto snow. Onde está o lugar onde Deus guarda tudo isso? Irmão, são perguntas filosóficas. Perguntas filosóficas para que nós outros nem pensamos em algum dia ir visitar aonde está o lugar, aonde está guardado o snow, aonde está o vento guardado. Não é para nós outros, não, eu queria ir allá. Não, essas perguntas são filosóficas. Por que, pastor, são perguntas filosóficas? Porque a filosofia é o acto de pensar. De pensar. Então, quando você mira algo, quando você mira um movimento, você habla de onde isso está vindo, filosofia. Você começa a imaginar no vento, e aí, ele vai para onde? Ele saiu de onde e vai para onde? E quando ele vai volver? São perguntas filosóficas para quê? Para que nós outros possamos pensar em Deus. E falar e saber que é Deus, é que tem o controle de tudo isso, isso humano. Saber que Deus é que controla os ventos, porque quando nós outros não estamos na igreja, não leemos na Bíblia, não pensamos filosoficamente de onde vêm essas coisas, nós outros
passa em branco. Nunca paramos para pensar sobre a natureza, sobre as coisas que Deus ha hecho, porque miramos, oh, Deus hizo el hombre, Deus hizo as estrelas, mas nunca pensamos que Deus hizo o vento, que Deus hizo o snow, que Deus hizo a chuva, e que a chuva está guardada em algum lugar, e toda a chuva está guardada em las três formas, gelo, líquido e gasoso. A chuva está guardada, e tudo isso é obra do Espírito Santo, ocupando espaço em todo o universo e cuidando das coisas criadas por Deus. Então, quando nós outros miramos azeite, quando miramos a paloma, pastor, habla um pouquinho sobre o azeite. Mira, quando nós outros temos uma porta que queda muito tempo sem abrir, por exemplo, uma porta que era como chama isso aqui? La miçanga, bisagra, está muito tempo parado. E aí necessita de azeite para poder funcionar bem a porta. E isto é o que faz o azeite. O azeite é o tipo do Espírito Santo. Por isso, às vezes, quando nós outros estamos também viejo, sem poder mover, sem cantar. Acorda aquela vez que você falou, pastor, vou fazer o que na igreja? Não sou cantante, não sou predicador. O Espírito vem como o azeite e move, e Deus tem uma cantora, te dá um dom espiritual para que você possa trabalhar. O Espírito trabalha em essa forma de fazer nós outros movimentar, mas não movimentar com dureza, não, movimentar com maciez, movimentar. O que significa isso, pastor? Fazer as coisas de Deus, fazer a obra de Deus com amor, com carinho. Não necessita nada estar puxando. Não necessita nada estar puxando. Que está muito tempo. Não, fazemos com amor, com carinho. Não necessita puxar. Ei, vamos, terem que dançar. Vamos, terem que cantar. Vamos, terem que tocar bateria. Não, nós outros queremos fazer. Estamos à disposição. Hablamos do Espírito Santo. Eu estou à disposição para que tu possas me usar. Vamos, diácono, o que você está fazendo? Não tem vontade de fazer nada. Os diáconos já todos assim, pastor, quero mais, o que tenho que fazer? Ei, queremos ocupar nossa vida na obra de Deus. Eu estava mirando no Facebook, uma mulher da igreja bautista, chegou assim, estava falando para os jovens e para umas mulheres, ela falou assim, irmãos, não querem impressionar quando vocês mirar um grupo de dança nessas igrejas por aí? Porque dança não é parte do projeto de Deus. O que dança faz? Dança não nos ajuda na salvação. Quem nos ajuda na salvação é a palavra e é a sangue de Cristo. Para que dança? Porque eles não dançam, irmão. Eles não dançam, eles não têm dança, não incentivam a nada. Aí você me pergunta, pastor, na realidade, para que dança? Lê Salmo 150, que você vai aprender. Aí, falando aquilo na internet, ela estava fazendo uma demonstração que aí não tem um pingo de conhecimento das coisas de Deus, que não conhece Deus, que não sabe o que alegra o coração de Deus. Ela não sabe que a dança é parte do louvor e da alabança. Ela não sabe que quando alguém está dançando, quando alguém está cantando, quando vocês são ministros para a igreja, e a igreja queda feliz, adorando, alabando, vendo dançar, isto é o desporro de nós outros, é falando, Senhor, como és bom, é a demonstração de alegria que temos de estar na presença de Deus. Como se nós outros não cantássemos, não dançássemos, não fazemos declaração para Deus nenhuma. Deus ia quedar um Deus sério, bro. Porque os caras estão aí todos sérios, não dançam, não cantam, não tem nem música. O que passou com os teres? Entende?
Ah, Deus, estamos aqui adorando, porque é seu sangue é que perdona pecado. Entende? Mas não, Deus é uma persona. O Espírito Santo refleja a personalidade de Deus. Porque o Espírito Santo, quando nós outros for ler aí, eu vou ler algumas coisas sobre a personalidade. Ele sorri, ele ama, ele alegra, ele entristece, ele tem, quando nós outros estamos alegres na presença de Deus, irmão, ele, Espírito Santo, trabalha com mais facilidade em nosso meio, porque ele também está feliz, ele também está alegre, porque quando nós outros estamos alegres, felizes, nós outros queremos obrar. Queremos fazer, queremos trabalhar, não necessita estar, ei, vamos para a igreja, não, já venimos por livre, espontânea vontade, porque alegramos, como Davi habla, eu me alegro quando me chama, quando me habla, que estamos indo para a casa de Deus. Não necessita puxar, não necessita estar aí. Vocês não miram eu indo em sua casa, ei, mano, não foi na igreja, porque eu predico, eu ensino em esta igreja, tudo isso, e vocês têm que ser o quê? Voluntários. A igreja tem que ser voluntária. Voluntária a servir a Deus. Temos que ser voluntários para estarem na casa de Deus. Temos que ser voluntários para dançarem na casa de Deus. Pastor, eu quero dançar. Ou irmã Cíntia, eu quero entrar no grupo de dança. Por quê? Porque eu quero demonstrar para Deus o quanto eu amo. Eu quero adorar a Ele com minha dança. Eu quero adorar a Ele com minha música. Eu quero adorar a Ele com minha vida. Com meus lábios e minha vida. Te alabo, Senhor. Te alabo, Senhor. De onde vêm as inspirações para estas músicas? O Espírito Santo. Porque é isso que temos que demonstrar com meus lábios, com minha vida, com minhas manos, que alabamos a Deus. Porque tu has sido precioso para mim, precioso, 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 precioso. Eu não sou nada sem ti, eu não posso nada sem ti. Toda a inteligência que tenho vem de ti. O Espírito nos inspira a adorar a Deus. A obra do Espírito Santo é tremenda adentro da igreja, sim ou não? Sim ou não? E o azeite, mira-me pelo como está. Já vem ajudar eu a predicar? Venga, derra aí, está tranquilo. Ei, o azeite, mira, eu, acá, estou allá, vou allá, dou uma morrada em meu pelo, agarro um pouquinho de azeite, pongo em minha mão, passo assim, mira, que é do guapo. O azeite, as coisas velhas quedar trabalhadas. O azeite, a pele quedar bonita. Mira, passa azeite em seu pé. O azeite, o pelo quedar penteável. Entende? Bonito. Guapo, eu passo azeite, e o azeite é bom para dolor também. Às vezes eu tomo uma cuchara de azeite à noite, porque a Bíblia habla que o apóstolo Pablo bebia uma cucharita de azeite de oliva, não é esses azeite de oliva, porque é bueno. O azeite também é o símbolo do Espírito, embeleza-nos. O azeite sana nossas enfermidades. O azeite faz com que nós outros fazemos a obra e alimenta nós outros. O azeite alimenta. E isto é obra, por isso o azeite também é um símbolo do Espírito Santo de Deus. La paloma, já que estou falando disso tudo, vou falar tudo, amanhã, miércoles que vem, eu falo de outras coisas, porque eu queria falar sobre outras coisas. La paloma, porque é o símbolo do Espírito Santo, la paloma não tem hiel. Todos os animais têm hiel. Sabe o que é hiel, não? E hielo é dulcezito, não? Bem saboroso, não? Hielo é dulce, não? Não, então não é hielo que estou falando. Ele hielo é o quê?
Amarga, não? Paloma não tem hiel. E você sabia que o hiel é que faz você enojar? Você sabia que o hiel que tem você, que faz o porco que dá louco, porco louco? É que faz a gaina que dá gaina louca? É que faz a vaca que dá vaca louca? É que faz o pero que dá pero louco? É o hiel. Quando o hiel trabalha de forma desordenada e descoordenada no corpo de um animal, ele faz enojo em nós outros. Paloma não tem hiel. Isso quer dizer o quê? Que a paloma não enoja. Por isso, ela é o tipo do Espírito Santo. A paloma não é uma ninha enojada. A paloma sempre está tranquila. A paloma não tem enojo. Tranquila. Assim, não peleia. Presa fácil para outros animais comer, porque não tem maldade. A paloma é humilde. Isto simboliza para nós outros quem somos nós outros, llenos do Espírito Santo de Deus. Quando nós outros queremos ser transformados. Eu era muito ruim, mano. Eu era um homem normal. Eu era. Opa! E eu não levava eu não levava desaforo para casa. Eu, quando tinha meus 18, 17, 18, meu papá cuidava muito de mim, muito, porque tinha muitos matadores em minha cidade. E meu papá era amigo de alguns de eles. Meu papá muito cristiano, servo de Deus, mas os matadores iam conversar, falar com ele, pedir conselhos, e porque meu papá fazia trabalhos para as vendas. E aí é muito perigoso lidar com esses, porque você provoca um homem desse, você pode você mesmo ir aí, abre o olho, acostar em um carrão e esperar ele venir te matar, porque eles não perdonam. E eu era assim, mano. Eu era peleão. E eu não tinha essa coisa de esperar. Alguém me provocava, eu já ia para pelear, para dar no primeiro. Igual eu mirei uma vez, estavam jogando pelota aqui, mirei o Juanito peleando. No muchacho, o Juanito já foi, pode o que demorou mais logo. Esse muchacho está dando pancada, é sério aqui. Acorda disso aí. Aqui, quando eu jogava pelota aqui, eu era mais ou menos assim, mano. E eu era peleão, minhas irmãs, essas espingardas de pressão, como a baby gun. Quando minhas irmãs faziam enojo em mim, eu llenava de sal. E corria atrás delas e mandava sal. E aí elas quedavam todas rojas assim, ia para casa e chorava. Eu era malo. Eu era. E senão você estava tomando tiro de sal. Eu era um jovenzito assim. E era cristiano, irmão. Servia a Deus assim como... Era cristiano. Era assim. Mas o dia que eu falei assim, hasta aqui. O dia que eu falei, Senhor, eu não quero ser cristiano que pareço com gente do mundo. Eu quero verdadeiramente fazer diferença em minha vida. Ou, irmão, alguém pode chegar e me falar, eu vou por adentro assim, quedo assim. Mas habla, não sou mais eu quem vivo. Entende? Não sou mais eu quem vivo. Não está provocando a mim, está provocando a Cristo. Porque Cristo vive em mim.
A partir desse dia para cá, nunca mais peleei, nunca mais enfrentei a nada. Já saí de cabeça barra delante das circunstâncias, e ir para casa, e Deus cambiou-me. O Espírito Santo me tomou e me cambiou, porque eu falei, eu quero ser cambiado. E Deus me cambiou. Hoje, eu quase nem hablo, não, Cíntia? E isto, irmãos, esta coisa de ter, isto me dá é uma parte que Deus me usa. Eu não tenho temor de falar nada com nadie. Quando o diabo vem me enfrentar, ou enfrentar coisas da igreja, eu enfrento, eu não vou para trás. E se esse me dá um tiro? Não, 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 não. Eu sou usado por Deus para falar a palavra de Deus. Não tenho medo mais de falar a palavra de Deus. Mas não tenho coragem de pelear para me defender. Para defender o reino de Deus, eu sigo sendo como um leão. Defender o reino de Deus. Porque eu quis isto. Eu falei, Senhor, eu sou igualito às pessoas do mundo, eu falo que sou cristiano, mas peleio hasta mais do que eles, acho umas coisas pior que eles. E um dia Deus cambiou minha vida, porque eu quis, eu pedi, Espírito Santo de Deus, cambia a mim. Eu quero ser uma pessoa que te adore, que te alaba. E a partir de aí, então, Deus cambiou minha vida. E tinha muitas coisas para ser cambiada. E, irmãos, o tanto que Deus me cambiou quando eu cheguei aqui para viver em Montre e para ser pastor de ustedes, porque eu, todavia, queria defender meus filhos, defender minha esposa. Eu ia no hospital, se eles falaram, não, eu falei, por que não? E enfrentava as pessoas. Até que um dia, eu falei, não necessita isso. Quem me defende é Deus. Quem defende meus filhos é Deus. Eu não necessito me poner aí. Então, eu quedei como uma paloma. Deus quitou ele de mim. Entende? Parece que Deus quitou ele. Eu sou manso hoje. Tranquilo. E me gusta de ser como eu sou hoje. Sou agradecido a Deus por isso. Isto tudo é obra do Espírito Santo. Paloma, azeite, pneuma, Juan, o vento. E assim é. La divindade do Espírito Santo de Deus. Eu estou já passando algumas coisas aqui, porque já vou para a divindade, porque vou falar um pouquinho, e para a semana que vem já dei o início de isto aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 14, se alguém pode ler para mim. Hebreus 9, 14. La divinidade do Espírito Santo. Porque muitos falam que o Espírito não é Deus. Entende? Que o Espírito não é Deus, é uma força. E o Espírito é Deus, é a terceira pessoa, como já falei. Hebreus 9, 14, habla o quê, por favor? Cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amém? Amém ou não amém? Yes, está falando del macho cabrío aí, não? Se la sangre de machos cabríos no Antigo Testamento era sacrificado, el macho cabrío era sacrificado, a sangue dele era derramado e queimado, para poder levar um perfume daquele animal sacrificado delante de Deus. Deus olhia e falava para o sacerdote, eu recebo esse sacrifício, para aquela pessoa quedara tranquila delante de um sacrifício. Aí vem, quanto mais, se a sangue de um macho cabrio era sacrificado e fazia o efeito que tinha que fazer allá,
hoje a sangue de Cristo é muito mais poderosa. E por que a sangue de Cristo é muito mais poderosa? Porque, irmãos, allá encobria pecados, como poner uma capa, uma cobertura sobre os pecados. Aqui, tem hoje, porque allá o Espírito Santo trabalhava de forma concentrada sobre alguns. Hoje o Espírito está sobre toda a carne. Então, quando nós outros clamamos por la sangre de Cristo, o Espírito Santo trabalha em nossa consciência. Está entendendo como que é o perdão do pecado? Agora nós outros creemos que Cristo veio e derramou sangue em el Calvário, levou todos os nossos pecados, levou tudo aquilo que não serve para Deus e nos limpia por la sangue. Mas como eu sei que estou limpo? Como você sabe que você está limpo? Porque agora o Espírito vem e trabalha em sua consciência, e quando você habla, eu pequei contra Deus, já não sou digno mais de ser chamado tuyo, Padre, o Espírito Santo vai em sua consciência e habla, mas Cristo morreu em la cruz para te perdonar seus pecados. Pela obra do Espírito, junto com a sangue do Cordeiro, é que nos faz essas pessoas que somos hoje. Pessoas que amam estar na casa de Deus, pessoas que servem a Deus, pessoas que oram com uma consciência limpa. Por quê? A sangue perdonou e o Espírito é quem trabalha em nossa consciência, falando, vou chequear. Dar um chequeio adentro de sua ombro interior para mirar se encontro algo que não está de acordo com a palavra. E quando você está todo de acordo com a palavra, o Espírito vem em sua consciência e fala, você está bem. Pode orar, pode entrar em um lugar santíssimo, tranquilo, e falar com o Padre que está no céu, porque você está bem. E nós outros, com nossa boa consciência, entramos delante de Deus com tranquilidade e falamos com Deus. Mas com uma mala consciência, irmão, nadie entra na presença de Deus. Para entrar na presença de Deus, necessário é que tenhamos uma boa consciência. Ah, pastor, mas então, e a pessoa pecou ayer, cometeu um pecado ayer, hoje ele não pode orar? Pode orar ayer mesmo. É só ele entrar delante de Deus, Senhor, pequei contra ti, já não sou digno mais de nem ser chamado, sou eu. Entende? E o Espírito Santo vem e habla, ei, pide perdão a Deus em nome de Cristo. E você habla, portanto, Padre, perdoa-me em nome de Jesus Cristo, porque eu quero ser lavado, eu quero estar perdonado. Então, como você sabe que veio a resposta de Deus, hablando, está perdonado? Como você sabe? Porque quando você pede perdão a Deus, o Espírito entra em ação adentro de nós outros, o Espírito Santo entra em ação em nossa consciência e nos deixa tranquilo. Aí eu salgo tranquilo, eu já pedi perdão a Deus, agora estou bem. Agora vou para casa tranquilo. Quando o diabo tenta, mas isso não é suficiente, eu já pedi perdão a Deus, minha consciência está tranquila. E quando você entra delante de Deus, o diabo não pode mais te acusar. Você olvida, é como se você olvidou daquele pecado cometido, e aí você está limpo para entrar delante da presença de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus se encarga de poner a resposta em nossa consciência, e nós outros sentimos que nossos pecados estão perdonados. Nós outros sentimos que estamos bem para orar. Nós outros sentimos que Deus vai escutar nossa oração. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha a nossa consciência e abre. Você não pediu perdão a Deus? Pedi. Então você está perdonada. Deus te perdonou. Portanto, relaxa e entre na presença de Deus. Está entendendo como o Espírito trabalha de forma tão tremenda? É por isso que habla aí. Atributos divinos do Espírito Santo. Falou aí, ele é eterno,
Espírito eterno. Falou aí que o Espírito é quem trabalha a nossa consciência para que nós outros tenhamos bem delante de Deus. Testifica de Cristo, o sacerdote eterno. Juan capítulo 5, versículo 4. Se alguém quer ler, pode ler. Juan 5, 24. O que está escrito? Ele testifica de Cristo, o sacerdote eterno. Juan 5, 24. Quem tem? Juan, evangelista. Juan 5, 24. Mira isso. Isso é lá. Ele é eterno. Alguém tem? Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amém? De certo te digo, que aquele que ouve minha palavra e este é o Espírito Santo de Deus que testifica de Cristo, que habla que Cristo é vida, que Ele é a vida de Cristo, porque quando morreu na cruz, Ele estava morto. Ele não tinha poder para ressuscitar solito. O poder que Ele tinha era que Ele não tinha pecado. Então, Ele estava allá em el Seol. Ele estava allá e Ele ia quedar preso. Hasta que o Espírito Santo de Deus chegou como um advogado, como um paráclito. Chegou e falou, o que Ele está fazendo aqui? Ah, porque Ele morreu. Oh, ok, Ele morreu. E aí? Por que vocês estão segurando Ele? No livro de Deuteronômio, capítulo 20, está falando, aquele que não tem pecado, o diabo, a morte, não pode detener em uma tumba. Então, o Espírito Santo foi allá e falou, ei, é mi cliente, estou levando ele para arriba, porque ele não tem pecado. Ele não tem pecado. Então, esse é o versículo que ele testifica, o Espírito testifica de Cristo. O Espírito, quando foi quem vai e habla, ele não tem pecado. Testificou da consciência que Cristo veio. O diabo levou Cristo para o deserto para cometer pecado. Mas Cristo foi firme e fiel e não pecou. E o Espírito foi quem... Não foi o diabo que levou, foi o Espírito Santo que levou para que o diabo pudesse testar, provar a Cristo. E o Espírito quedou cerca de Cristo, chequeando aí se ele ia pecar ou não. E ele não pecou. Portanto, o próprio Espírito é quem defende nosso Cristo nos momentos que o diabo vem apontar o dedo e para condená-lo, porque o Espírito é nosso ajudador, assim como foi o ajudador de Cristo. Foi o Espírito que ressuscitou Cristo, foi o Espírito que levou Cristo para a cruz, é o Espírito Santo que estuvo com ele todo o tempo, é o Espírito, quando ele falou, eu entrego meu Espírito, eu entrego minha vida a Ti, Senhor, porque ele estava morrendo, mas o Espírito sabia que no terceiro dia, o Espírito mesmo ia lá, trazer ele de volta, porque o mesmo Espírito que fecundou Maria, quando falou, e descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que fecundou Maria, foi o Espírito, isso quer dizer, o Espírito que providenciou vida em la carne, aqui, foi o mesmo Espírito que quando ele cresceu e morreu, foi o mesmo Espírito que foi allá no vientre da terra. Aquele que fecundou o ventre de Maria, o Espírito que foi no ventre da terra, allá onde Jesus estava sendo enterrado, foi ele que falou, não, aqui ele tem que sair, ele necessita como se nascer de novo, do ventre da terra, e aí quita Jesus de barro da terra, e como se Jesus nasceu de novo, um novo homem, porque todos os nossos pecados que estavam em ele, quedou allá enterrado. Quedou allá, porque ele levou nossos pecados.
Ele levou o peso dos nossos pecados. Quando ele foi enterrado, os pecados quedou e o corpo dele ressuscitou, limpo, puro, para fazer de nós outros nova criatura em ele também. A obra do Espírito Santo, irmãos, é tremenda para a igreja, para a nossa vida, para a vida de Cristo. A obra do Espírito Santo está aqui trabalhando em nós. Mientras Cristo foi para o céu, o Espírito está aqui. Está aqui em nós outros. Para que um dia, quando Cristo venir em las nuvens, você pensa que você vai sair volando por aí solito para encontrar com Cristo? Você pensa que você vai entrar em um avião, me leva hasta Cristo, Ele está ali na nuvem me esperando? Não, o Espírito Santo, Ele é quem? Muitos já morreram, vamos ter corpos transformados, corpo espiritual, e o Espírito Santo é quem vai nos levar hasta as nuvens para encontrar com Cristo. Aí então o Espírito sai da terra, porque o Espírito vai com a igreja para o céu, e nós outros vamos estar no céu, junto com o Espírito Santo de Deus em el céu. Amém? Portanto, irmãos, quando habla que o anticristo, o anticristo já está trabalhando na terra. A Bíblia habla em 2 Tessalonicenses que o anticristo já está trabalhando em nosso meio. Mas como, pastor? Tantas formas eu já falei, o Espírito já trabalha. Por quê? O anticristo, irmão, ele prepara o ambiente para receber o diabo. O anticristo prepara o ambiente para receber o diabo. E o diabo vai venir. O anticristo é um homem. É um homem. E ele já está preparando o ambiente. Qual homem é este, pastor? Pode ser um aqui. São pessoas que são influentes. As influências na terra. Por exemplo, nós outros, aqui miramos tantos homens sexuais na terra. Tantos homens sexuais na terra. E nós outros miramos isto e pensamos, será por que aqueles homens decidiram agora ser homem que queda com homem? Que uma mente que tem Cristo não aceita isto. É algo muito asqueroso, um homem quer dar com homem, ou uma mulher quer dar com mulher. Mas quando as pessoas estão lejos de Deus, isto é coisa do mundo, é coisa fácil de entender. Mas quando temos a mente de Cristo, conforme habla em 1 Coríntios capítulo 3, nós outros não aceitamos isto. Porque Cristo, Deus não aceita isto. Porque Deus não hizo gay, homem com homem, mulher com mulher. Deus hizo homem com mulher e mulher com homem. E por que se aceita isto fácil? Porque o mundo jaz del maligno. O anticristo está trabalhando para que quando o diabo venir para poder dominar a terra, o ambiente da terra já está propício, preparado para o anticristo, para ele. Então, a Bíblia habla no livro de Daniel que ele é um gay, que o anticristo é um gay. O diabo vai tomar ele. Ele vai sentar na silla dentro do templo e vai falar, eu sou Deus. Mas aí o livro de Ezequiel habla, onde que, del 1 a 14 de Ezequiel, habla, você não é Deus, você é um homem. Aí depois de 14 até o final, mais 14 versículos, aí habla de Lúcifer, que é aquele que vai tomar esse homem para poder enganar. Está entendendo isso, irmãos? Como é? O anticristo prepara o caminho para Lúcifer. O homem prepara o caminho para Lúcifer. Para quando? Está próximo, já está. Então, tudo isso que está no mundo hoje, gays, famílias de gays, um homem casa com um homem e adopta filhos. Pode um homem mais um homem ter filhos? Não pode.
Pode uma mulher, mas uma mulher ter hijos? Não pode. Mas eles, para aparentar família, eles adoptam filhos para aparentar que são famílias. E tudo isso é projeto do diabo, é projeto do anticristo. E tudo isso está já passando em nosso meio. Essas coisas de aborto. Não, todos aceitando aborto, porque aborto é normal, é a coisa mais normal, é aborto. E a Bíblia habla, e nós outros hablamos, não, aborto é assassinar filhos, é assassinar filhos dentro do ventre de uma mulher, é assassinar babies que já têm vida. Mas tudo isto já é as coisas que estão sendo preparado por el diablo, através do anticristo, os juízes da terra corruptos, as políticas corruptas, tudo isso sendo preparado por el anticristo para receber o diabo na terra. Muito pronto, ele vai venir, mas solamente depois que Cristo quitar nós outros. Por isso hablamos, vamos ser fiel a Deus, porque Cristo vai venir antes dele se revelar. Ele está escondido, ele está trabalhando atrás, usando a internet, usando tudo isso para enganar as nações. Oh, isso é normal, isso é normal, isso é normal, e nada disso é normal. Mas Cristo vai venir. A Bíblia abre, ele abre, eu vou para o céu, eu vou volver. Então, Cristo vai venir. E quando Cristo venir, com a ajuda do Espírito Santo, a igreja vai subir e encontrar com Cristo, e Cristo nos leva para o céu. Então, quando isto passar, o Espírito Santo dá a cara. O anticristo dá a cara. Aí ele vai começar a operar. E se você não for para o céu, você vai ter que enfrentar as ordens do diabo aqui na terra, personalmente. Porque em el anticristo vai personalizar o diabo. E aí, ele que vai mandar tudo. E nós outros temos que estar preparados para quando Cristo venir na nuvem, nós outros ir para o céu e não quedar aqui nesses 7 anos, onde aquele anticristo, onde o diabo vai mandar, vai dominar a terra. Temos que estar agora, por isso o Espírito Santo está preparando a igreja, preparando nós outros, para quando Cristo venir, ele nos levar, entregar para Cristo, e nós outros ir para o céu com Deus. Esteja pronto, irmão, esteja preparado. Por isso eu estou ensinando sobre o Espírito Santo, depois eu abro mais, estou com a boca cansada já. Mas nós outros estamos sendo preparados para ir para o céu. E não é difícil. Nós outros só temos que obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e permitir que através de nós outros, outras pessoas possam venir, aceitar, para que Deus possa salvar as pessoas. Que Deus me los bendiga, irmãos. Que Deus me los bendiga. Vamos pôr em nossos pés, vamos orar. Vamos pôr em nossos pés.